Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Resenha Contábil, espaço de diálogo, informação e troca de experiências que fortalecem e impulsionam a profissão contábil. No nosso episódio de hoje, vamos refletir sobre a educação contábil como um pilar estratégico para o futuro da profissão. Falaremos sobre a importância da formação contínua, do conhecimento científico e da atuação das entidades que promovem ética, integração e desenvolvimento profissional. Com destaque para a Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, a SERJ. E teremos como convidado o presidente atual, Maurício Ferreira Chaves. Mas sobre ele, quem vai falar é a Bela. Antes de começarmos o nosso programa, nós vamos aí para o nosso radar contábil e dar algumas informações. Bom, primeiro, o tema do episódio, a importância da educação contábil. Radar contábil. No dia 31/3 é o último dia para a entrega do questionário anual do IBAMA. Importante, tem multa, empresas que têm impacto ambiental têm que se atentar para entregar esse questionário. Dia 31 também é a data final para a entrega da déficit, ano calendário 2025, que esse ano já tem multa, que até então ela não tinha multa, só o PGDAS que tinha multa. Esse ano, se você não entregar no prazo, vai pagar uma multa. E até dia 5/4 tem a entrega da CBE, a Declaração do Capital de Brasileiros no Exterior. Como esse ano, 5/4, cai no domingo, automaticamente foi postergado, né, para o dia 6, o próximo dia útil. Mas o ideal é que não deixe para a última hora. E outra coisa, muita gente acha que essa declaração ela não tem penalidade, mas tem. Sim, ela tem, e ela E está muito fácil de fazer esse é, ano, está e, muito é- tranquila. e se você não faz, a comunicação é direta para os órgãos, para a fazenda e tudo mais. É fácil, seu cliente não fica, faça, entendeu? É, Imposto de o renda. imposto de renda da pessoa física. O período de entrega começou no dia 23/3, com alguns probleminhas, como sempre, né? Primeira semana, e vai até 29/5 de 2026, ano calendário 2025. Mais uma vez, a gente fala, não adianta correr para entregar e receber no primeiro lote. Temos que ter muito cuidado. Existe relatos de colegas que estão esbarrando com muitos problemas no informe de rendimento. Por quê? É novo, o e-social teve alguns problemas, principalmente no quesito dezembro, principalmente no quesito 13º, com alguns erros não dando o valor correto. Então, se você recebeu o informe lá atrás, veja com a sua fonte pagadora se ele não precisa, se ele não foi retificado e peça uma nova versão. Ou até mesmo peça uma nova versão e compare com aquela que você já tinha. Bloco técnico. A Receita Federal liberou a IN 2315, que trata das alíquotas, né, da contribuição social, que entram em vigência em 1/4 de 2026. Apesar de alguns colegas sempre estarem questionando, por que a contribuição ela entrou depois do imposto de renda? Que o imposto de renda já está entrando agora, nesse primeiro trimestre, você já faz com as alíquotas, com as bases novas. E por que não a contribuição social? Porque são legislações diferentes. A contribuição social, como o nome já diz, é contribuição. Então, ela tem que ter o prazo para entrar em vigor maior do que o imposto de renda que está lá no regulamento. Por isso que ela vai começar em 1/4 de 2026. A grande mudança é que hoje, que agora, a alíquota ela é por tipo societário, e não mais eles não vão mais se basear se é receita de venda, se é receita de serviço, de locação, e sim por tipo. Então, se você é, for uma empresa normal, né? Uma PJ que eles falam normal, vai ser 9%. Se você não for, vai poder ser 12%. E fora a base de cálculo. Eu não vou entrar e explicar tudo, porque senão, além de ficar cansativo,
ninguém consegue absorver. Então, vá na IN, né, na IN 2315 e leia que ela está bem acessível. E mesmo também IOB, Desweb, toda essa turma, COAD, fizeram já bons resumos. Outra mudança também é que Na, a lei na complementar. própria Fenacom tem lá resumos Sim, interessantes sim, que eu vi hoje de manhã. sim. A Lei Complementar 227, 227 de 2026, ela está tratando do ITCMD. Também vale a pena a leitura, tem os principais destaques agora, é o fato gerador unificado, óbito ou aceitação da doação, a base de cálculo pelo valor de mercado, as alíquotas progressivas respeitando o teto de 8% e a definição clara da competência tributária, inclusive para bens no exterior. Bom, agora em maio, a parceria Receita Federal e Conselho Federal começa com o primeiro curso, que é a Reforma Tributária do Consumo. A partir de 1º de abril, as inscrições vão estar abertas, é uma boa oportunidade para todos, para os novos, para os antigos, que vão poder fazer ou presencial, quem mora lá em Brasília, né, e tudo mais, ou online. Vale a pena fazer o curso. E agora, Bela, fale do nosso convidado. Bom, boa tarde a todos. Hoje temos uma grande honra de receber Maurício Ferreira Chaves, é contador, empresário contábil, professor e atual presidente da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Começou a trilhar na contabilidade através do curso técnico em 1999, registrado no Conselho Regional de Contabilidade no ano de 2000. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense em 2008, possui pós-graduação em Gestão Pública Municipal e Administração Pública pela mesma instituição, além de formação em empreendedorismo e inovação. É mestre em Ciência da Educação pela Universidade Interamericana. O currículo dele é muito vasto, muito extenso, mas eu vou ler uma das partes principais que eu acho que vale a pena. Desde 2021, integra a Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, instituição dedicada à valorização do conhecimento contábil e o estímulo à produção científica. Em 2025, assumiu a presidência da entidade, liderando iniciativas voltadas à integração entre profissionais acadêmicos e instituições representativas da contabilidade. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com o ensino, a formação de novos profissionais e a valorização da contabilidade como instrumento de desenvolvimento e transformação social. Enfim, é uma pessoa totalmente voltada e dedicada para a contabilidade. Maurício, boa tarde, fica à vontade, os microfones são seus. Boa tarde, obrigado pelo convite, Bela, de Noan. Estar aqui no Resenha Contábil é uma satisfação. Quero deixar aqui registrado um abraço de todos os acadêmicos da ACERJ, da Academia de Ciências Contábeis. Somos 31 pessoas, né? 31 acadêmicos, e olhando aí esse currículo, eu me sinto assim um dinossauro. Porque é tanta coisa que a gente vai vivendo, mas é muito gratificante. É gratificante saber que a nossa história está aí e a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. O trabalho com a academia é algo muito gratificante. A academia ela tem uma mistura de sentimentos porque a gente mexe com tradição e agora também com inovação. Essa nova diretoria, as pessoas que já fazem parte há muitos anos, e nós somos uma academia que já tem 60 anos, né? A Academia do Rio tem 60 anos e está aí escrevendo aí a sua história e fazendo, Já deixando está a sua entrando na marca, né? terceira idade. Na terceira idade, daqui a pouco a gente está lá, né? Mas estamos aí. Bom, antes de começarmos, a gente gostaria de. Sempre a gente pergunta aos nossos convidados como foi
foi a contabilidade que te escolheu ou você que escolheu a contabilidade? Na verdade, quando eu vi, eu já estava dentro da contabilidade. Eu estava no ensino médio e eu não sabia exatamente o que eu ia cursar. E uma professora de português falou que ia ter um curso técnico em Cabo Frio de contabilidade. E eu, na época, eu não tinha uma expectativa de carreira. Eu sonhava em fazer um outro curso de graduação. Aí eu fui conhecer o curso técnico. Ela falou assim: você vai sair do ensino médio, né, com uma formação geral, e você teria que prestar vestibular e ver outras coisas. Como eu sempre vim no ensino público, é, eu optei por fazer esse curso técnico após terminar a formação geral. Aí fiz o curso técnico e, em seguida, tirei o registro do Conselho de Contabilidade como técnico. A partir daí, minha vida mudou, porque tudo caminhou para ir para uma empresa de contabilidade. Na época eu trabalhei, quando eu tinha meus 18 anos, eu fui trabalhar numa rede de fast food, de restaurantes, e depois, durante esse período que eu estava fazendo o curso técnico. A partir daí fui trabalhar com o departamento pessoal, eu fiz um estágio no escritório de contabilidade em 99, e no início do ano de 2000 comecei a trabalhar com o departamento pessoal. E daí em diante foi contabilidade em cima de contabilidade, serviços como técnico, e depois veio a graduação, e da graduação veio pós, e veio um monte de coisa. Aí a gente vai tendo empresa, vai aprendendo e Então, na compartilhando. realidade, foi ela que te A escolheu. contabilidade me escolheu. E É. hoje, assim, não tem como, né? Tá tudo entranhado, tá junto e Sim, misturado. sim, sim. Tá, ela escolhe e ela decide de que forma ela age como se fosse já, antes do cara ter pensado lá atrás, uma inteligência artificial. Ela sabe, ela escolhe, ela sai pensando. Ela faz uma lavagem aqui dentro que Pois é, mas quando você começa a estudar contabilidade, até você entender a questão da ciência social aplicada, de saber que você mexe com a sociedade como um todo, no começo que você chega num curso técnico ou uma graduação, você só pensa que é números. Então, depois você entende o impacto social da contabilidade. Então, assim, com isso você vai se transformando, isso transforma vidas. Um ponto bom esse que você falou, porque muita gente, muita, não são poucas não, acham que a contabilidade é uma ciência exata. E quando a gente Né? fala que ela não é uma ciência exata e sim social, as pessoas ficam, ah, tem que saber matemática. Você quer? Eu falei, todo mundo tem que saber matemática. A matemática está em Além da tudo. matemática, a gente tem que É, saber direito, tem que saber português, tem que saber informática, hoje cada vez mais, né? é, E a gente é multidisciplinar e a gente tem que saber de tudo um pouco. sim. Isso é Vai, muito bom. vai perguntar ou eu pergunto? não pode perguntar. Bom, quando falamos em educação contábil hoje, estamos tratando apenas de atualização técnica ou de algo mais amplo, voltado para o futuro da profissão? Então, acho que a contabilidade é algo bem mais amplo, porque você trabalhar com educação contábil é você transformar vidas, você tem que incentivar pessoas e ver a aplicação daquilo na sociedade. Porque para você formar uma nação, você tem de profissionais, você tem que ter uma capacitação. E se você não tiver um trabalho educacional, a gente não vai ter formações e profissionais qualificados para atender a sociedade. A área contábil hoje, ela tem um leque de possibilidades de carreira. Você pode ser perito, você pode ser educador, você pode ser empresário, você pode ser contador público, privado. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades de carreira e que, às vezes, as pessoas que começam uma graduação ou um curso de contabilidade não têm noção dessas possibilidades. Uma das demandas que a gente tem conversado em grupo e debatido é de ter um projeto voltado para um ensino médio, de chegar e alcançar os jovens que não conhecem o que é a ciência contábil e com o linguajar deles, para que a gente fale das possibilidades de carreira. Nós tivemos aqui, foi o Antônio Miguel que falou disso, né? Que era o Foi, Antônio principal, Miguel. que não adianta, muita gente não consegue chegar na universidade, quando chega, a qualidade é bem baixa. Então, que melhor fosse que tivéssemos um curso. E Ladeira também falou, né? Também Concordou. falou. Ladeira também falou. Então, eu vou dizer que é um projeto ambicioso. É Ousado até. ambicioso. O Antônio Miguel e Ladeira são
grandes referências, né? São acadêmicos lá da SERJ, pessoas que eu admiro muito, não só pelo trabalho que eles têm no Conselho de Contabilidade, que tiveram no CRC, mas também na academia. E assim, a ideia é que a gente consiga incentivar pessoas. Só que para isso a gente tem que melhorar a nossa forma de apresentar. Porque assim, por exemplo, o conhecimento técnico que você tem, que eu tenho, que a Bela tem, é totalmente difícil de você passar para um jovem sobre ele se interessar naquilo. Então a gente tem que mudar a forma de apresentação para que a gente consiga A cativar as gente tem que pessoas. atrair o jovem, né? E aí fica aquela pergunta, como atrair? Porque o jovem só escuta falar que a contabilidade é pesada, que a contabilidade é isso, trabalha-se muito. E aí você E as fica. penalidades. E as penalidades. E Mas assim, como a gente consegue atrair a juventude a hoje em gente que é dia? contador, a gente tem um dilema, né? Vamos falar, assim, eu também sou empresário contábil. Contador tem mania de reclamar. Então, assim, a gente parece que tem um bichinho que pica o contador quando ele entra no escritório, ele se transforma. Parece aquele pateta que entra no carro com raiva. Ah, você viu É a aquilo? vida, todo mundo gosta daquilo. Então, todo mundo. É o contador quando entra no escritório. Às vezes, e o assunto do contador é Receita Federal. Ele quer falar mal da Receita Federal, ele quer É. questionar. Tanto que tem um personagem lá do contador revoltado que faz esse Ele sucesso. onde estava terrível, é. Ontem ele estava atacado. Mas assim, eu entendo que a gente tem que reverter isso. Eu acredito nas lideranças que a gente tem hoje aqui no estado, por exemplo, o Rafael Machado, ele incentiva pessoas, o Sim, Samir que é incentiva pessoas. relativamente até um jovem também, Então, né? mas a gente tem que ter esse espírito jovem no sentido de incentivar pessoas, agregar, porque assim, se a gente for pensar em só reclamar dos problemas, a gente não soluciona nada. A Sim. gente tem que criar estratégias. Eu acho que a mentalidade do profissional, ela tem que ser desconstruída daquela parte operacional, que nós somos operacionais, é claro, a gente foi treinado para isso, existe um formato, mas a gente tem que se desconstruir, até mesmo porque a reforma tributária está fazendo isso. A gente está tendo que se desconstruir para poder se reinventar para o mercado. É Vai fazer ou complicado. faço? Não, você acompanha a contabilidade desde o início dos anos de 2000. O que mais mudou na profissão nesse período? O que mais mudou, eu acho que a tecnologia e a forma também do contador se virar gestor. A gente sai do operacional e a gente se torna gestor. E isso, para o contador, é como se você tirasse a gente da caverna. A gente estava lá escondidinho no nosso escritório, fazendo guia, só fazendo as coisas, e do nada, não, você tem que apresentar. Ah, mas por quê? Se você não apresentar, o administrador vai apresentar, o economista vai apresentar e tudo mais. Você daqui para frente você tem que ser gestor. Ah, mas eu não aprendi a ser gestor, eu aprendi a ser contador, eu aprendi a ser. Não, você tem que se reinventar. E a tecnologia hoje nos coloca nessa situação. E a gente tem que se reinventar no sentido de ir para a internet, de poder dialogar com os sistemas, com as tecnologias, adaptar as legislações à tecnologia, que também é um outro dilema. A gente está com a reforma tributária aí com a cara assim, muda tudo, mas aí a tecnologia acompanha, a gente acompanha, quem é que vai analisar isso tudo? Então a tecnologia é boa, mas assim, a gente também tem que se atualizar, senão a gente fica fora do mercado. Sim, Então, verdade. dia a dia é difícil. Eu digo o seguinte, que eu fico tão grudada no computador, na tecnologia, que tem horas que parece que eu estou dentro dele. A gente, assim, acaba deixando de ser operacional. A contabilidade deixou de ser operacional, ela agora é estratégica. Você decide através dos dados, das informações contábeis, para o gestor tomar a decisão. E o contador hoje é fundamental para isso. E nisso a gente consegue transformar aquela realidade daquela empresa, daquele órgão público, por mais que exista a decisão do próprio gestor, mas o contador ele tem uma influência absurda. A nível assim de estudo, que é uma pergunta que nem está aqui no contexto, mas que a gente tem volta e meia esbarra nela. Sempre foi falado assim, para alguns, né? É bom segmentar ou não segmentar? Aí eu sempre falo, gente, a gente não pode segmentar muito, porque você precisa conhecer o negócio do seu cliente. Se você abre muito
o leque, você não consegue capturar tudo. Então, quando a gente fala em segmentação, eu falo, no máximo, eu acho que cada profissional deveria ter, no máximo, cinco segmentos, no máximo, para que ele Então, possa entender os segmentos. Então, a segmentação é uma tendência de mercado. Hoje, é complicado falar sobre isso, Né? porque existem correntes de profissionais que defendem a unhas e dentes que tem que segmentar e que tem que ser especialista naquele nicho específico. Eu acho que a minha geração de profissionais, ele é generalista, ele pega de todo tipo de cliente e Sim. trabalha com todo mundo. Só que ser um contador generalista sobrecarrega, porque você tem que saber muita coisa. Então, assim, você tem que saber várias áreas, várias legislações. A gente tem no nosso país temos 20 estados, 27 estados da federação. Então, é muito complicado você ter legislação para isso tudo. Fora a quantidade de municípios, só o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Se a gente for ter uma empresa grande de contabilidade, tendo vários municípios, então a gente tem que ter legislação para tudo. Então, vai ser e fora a questão dos segmentos, porque cada um tem o seu sindicato, tem a sua É. categoria, tem o seu E piso suas salarial, exigências. suas exigências, seus critérios. Então, assim, o contador que é generalista, ele vai fazendo, ele vai apagando incêndio. Só que a gente tem que mudar para ser estratégico. Então, essa mudança de você só resolve o problema do dia, acabou. Agora você tem que planejar junto com a sua equipe para que as coisas funcionem. E para nós, como academia, o nosso olhar é como colocar e incentivar essas pessoas a continuar estudando. E estudar não é só a educação continuada. Estudar é, de repente, ter uma segunda graduação, ter uma especialização, poder querer fazer diferença naquele contexto social. Às vezes você só treina a sua equipe por cumprir uma obrigação com a Receita Federal. Você não quer, às vezes, que a equipe interaja com relação ao crescimento, entendeu? As pessoas têm que trabalhar com pessoas. A gente trabalha com pessoas, então a gente tem que ter um lado humano nesse sentido. Eu acho que se a gente conseguir virar essa chave, a gente pode ter contadores que vão ser segmentados, vão ser muito produtivos, e vai ter outro que vai ser generalista e também vai ser. Mas é porque eu acho que a gente tem que trabalhar são as equipes, que a gente tenha na equipe segmentos. Eu acho que numa empresa de contabilidade grande, ela pode ter um, um grupo de profissionais que ele possa ser nichado e outro que possa trabalhar de forma generalizada para todo tipo de equipe. Sim. Bom, A academia promove alguns cursos. Qual é o trabalho da academia na parte de educação profissional mesmo? Então, a academia, ela faz todo ano pelo menos 4 assembleias com os acadêmicos, onde a gente debate os assuntos da contabilidade de um modo geral. A gente, assim, hoje a gente está escrevendo um projeto para poder trabalhar com a educação continuada, ela já está cadastrada para isso, só que existem atribuições que não são da academia. Por exemplo, o Conselho de Contabilidade, no Rio de Janeiro, ele é muito forte, ele tem uma atuação ótima com relação à capacitação, a treinamentos e tudo mais. A gente não pode sair oferecendo as mesmas coisas que o Que conselho. A gente trabalha em conjunto, incentivando o Uhum. Conselho de Contabilidade, incentivando outras entidades. Nesse ano agora de 2025, fizemos parcerias com o SESCOM, com o Sindiconte Rio e com o CRC. CC. Assinamos termos de compromisso e de responsabilidade de estar trabalhando em conjunto, divulgando, por exemplo, incentivando os cursos que o Sindiconte Rio participa, os cursos que o SESCOM faz e também o CRC. Existe o projeto para que a gente escreva e tenha o curso de educação continuada, disponibilizando cursos na internet, assim como outras academias no Brasil já têm, e a Brasicom também, só que a gente ainda está alinhando esse tipo de coisa. A gente não coloca isso à disposição porque a gente quer trabalhar com parceiros para não colocar a estrutura da academia nesse contexto, nesse primeiro momento. Eu acho que no momento futuro, próximo, sim, disponibilizando pela internet e, quem sabe, no momento futuro presencial. E essas parcerias só com o estado do Rio de Janeiro ou vocês fazem parceria com outros estados também? Então, a gente tem dialogado, né, bastante a nível nacional e a nível internacional. O ano passado, a gente recebeu um convite do Colégio de Contadores do Paraguai e nós fomos a Assunção na Conferência Interamericana de Contabilidade e na Conferência de Educadores
Interamericana, que aconteceu também em Assunção. Foram 2 eventos internacionais na mesma semana e foi uma experiência maravilhosa, onde a gente pôde trocar com contadores da América Central, com contadores da América Latina, de vários países, e até hoje a gente troca e existe possibilidade de termos parcerias com outros países e também a nível nacional. Até mesmo isso é bom, porque você tem como saber como eles funcionam lá, né, para poder adaptar aqui, né, também, né, A coisa que alguma mais coisa me desse chamou a tipo. atenção, Bela, foi falar sobre microempresa no exterior. Aí eu vou falar de um contador que é nascido no interior do estado do Rio. Porque, assim, a gente que é contador, que tem escritório de contabilidade, a gente é muito fechadinho no nosso Sim. universo de empresa contábil do Brasil. E quando você vai e você conversa com pessoas no exterior, e quando a gente fala da América Latina, de falar da importância da microempresa na América Latina, primeiro, eu, Maurício, eu nunca fiquei pensando em microempresa fora do Brasil. Nunca. Eu penso em empresa de modo geral. Microempresa, eu nunca pensei em mercadinho, todas as coisas que a gente tem aqui no É. Brasil, eu nunca pensei em contabilidade de microempresa fora do país. Então, assim, para mim foi uma descoberta. Só que a gente tem que estar treinável, a gente tem que estar disponível a ouvir o outro para poder saber. E quando a gente tem essas trocas, ela é muito interessante, porque você vai vendo outra realidade e isso agrega aquilo que você faz aqui. E teve uma contadora, a Sandra, da Guatemala, ela falava com tanto encanto do país dela e do ensino da contabilidade, que isso motiva a gente a continuar acreditando no propósito de ensinar, de incentivar pessoas, porque eu acho que o nosso papel é esse, como profissional de contabilidade. No teu escritório de contabilidade, você pode incentivar o seu cliente, você pode trabalhar com educação. Na faculdade, você pode trabalhar com educação, de um modo geral. E assim, no Brasil, a gente tem bons líderes para isso. Sim. Então, assim, e eu acho que a gente tem que colocar esse encanto no olhar, porque a gente fala muito de trabalhar com disposição, de trabalhar para cumprir regra, para não receber multa, mas falta às vezes um pouco de entusiasmo de falar assim, de fazer aquilo com paixão. E isso a gente vai construindo em conjunto. Verdade. Isso que você falou de escutar é importante. A Diva, quando esteve aqui, ela falou de uma coisa que a gente não escuta, a escutatória. Pois é, eu adoro essa palavra que ela fala. Ela sempre fala da escutatória, fica assim, eu É, e fico depois viajando. ela me forçou a estudar isso, sabia? Porque quando ela falou, eu me apaixonei dela falar. Por quê? Eu hoje, eu estou me capacitando para o agronegócio. Quer dizer, hoje, já tem 2 anos. Agora eu tenho que conseguir fazer um diagnóstico, eu tenho que conseguir fazer uma palestra e ir em frente. E uma das coisas que eu reparei foi até um comentário que você fez há pouco, antes da gente começar. É um público diferente, é um cliente diferente, ele é diferenciado. Você trabalha com o pessoal urbano, eu, né? Trabalho com o Uhum. pessoal urbano, acostumado, a pessoa quer os resultados, quer ver o que que você tem de melhor para oferecer para ele, para aquela situação, são as estratégias e tudo mais. Tem os apagar de incêndio, mas também você tem os estudos. Trabalhar com agro, você tem que ter outro olhar. São É É outro outra público. realidade. Então, o que a Diva Completamente. falou é sério. Primeiro você tem que escutar eles, porque você chega. Já fui a vários eventos dentro do agro. Primeiro você chega, é, vamos lá, senta, boa tarde, como é que está a família? Pô, você sabe que aquela minha plantação não foi adiante aquilo que eu pensei e para substituir o outro, aí conversa. Aí depois eles falam de Deus, que eles são muito religiosos e a maior parte são católicos, Sim. na sua grande maioria são católicos e são ligados a todo. Olha, se não chover no dia de São José, que vai ser da nossa agricultura esse ano? E assim vai. E você tem que ouvir. Então, Para por você ver a último, realidade dele, né? Sim. por último é que ele vai deixar você falar o que você quer falar sobre impostos e tudo mais, que para eles é o menos importante. Ele fala assim, que pequenininho. Assim, é muito engraçado, Maurício. Porque é muito pequenininho, não sei o quê. Aí o cara fala assim, que é muito pequenininho. Aí o cara fatura 20, 30 milhões.
mas não tem, às vezes, Não assim, tem. falta orientação. Só Falta. que é interessante, quando você fala da escutatória, e a gente leva isso para a realidade de todo contador, e é um cenário triste, porque eu já vi várias queixas de empresários que não conseguem nem conversar com o contador, de não conseguem olhar para o contador, porque o contador está atarefado, totalmente operacional e pouco disponível para essa escutatória. E eu acredito que você, ouvindo, você vai entender o que ele fez. Isso acontece muito agora no período do imposto de renda. O período do imposto de renda é ótimo, porque você vai vendo, tem clientes que você fica sabendo assim da história da vida toda. Você vai fazendo 15, 20 anos daquela pessoa e você vai conhecendo o comportamento através da escutatória, através da disponibilidade que você tem de ouvir a história daquela Até pessoa. mesmo pelos documentos você já Sim, sabe da vida da pessoa. isso Mas, é muito bom. o E o escutar pior o escutar é principal. E é, a Diva me fez estudar. Estou lendo aí, tô agora eu descobri um livro sobre escutatório, encomendei porque ele não está mais disponível, tem que esperar. Não, a Diva, ela tem uma disponibilidade e uma mentalidade muito interessante. Por exemplo, quando eu conversei sobre o convite de Assunção para ir para o Paraguai, ela falou assim, não, você tem que ir representando a academia. A academia precisa ter um representante que vá, que fale, é o primeiro convite nacional. E eu, assim, eu viajando, né? Ela falando, eu viajando. Tipo assim, eu tava lá no Concierge, assim, o convite já tinha sido feito, já tinha recebido o convite, só que assim, a gente não tinha levado isso à frente, nem a diretoria, nem nada. Ela, não, temos que levar isso à frente, temos que colocar, porque nós temos que dialogar com outras instituições. As pessoas têm que conhecer a nossa academia. E eu fiquei olhando assim para ela, assim, assim, eu parei para ouvir, para poder entender o que aquilo era importante para o grupo. Porque às vezes você não vai, às vezes tem a figura do líder, do presidente ou da diretoria, mas na verdade você não é o cargo, você representa o grupo. E isso é muito sério quando você representa um grupo. O peso da responsabilidade é maior. E eu acho que quando você tem uma escuta ativa, e isso facilita para que você consiga avançar mais, porque você passa a ser empático. E empatia é para poucos. Existem poucos profissionais que têm empatia hoje. A gente está desconstruindo aquela forma sisuda do profissional e a gente está virando agora um profissional tático. Um profissional que está de forma estratégica, que olha para o outro com respeito. A sociedade mudou. E não é diferente com o contador. O contador também tem que mudar, e a gente acaba mudando junto. É fácil? Não, a gente vai aprendendo, um dia de cada Sim, vez. sim, sim. com É certeza. um dia de cada vez. Qual o principal risco para você na profissão contábil, para o profissional que não investe continuamente na educação e no aprimoramento? Ele vai ficar obsoleto. Ele vai ficar obsoleto, e isso é sério. Porque quem reprova é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é cruel. O profissional que não se atualiza, eu lembro que na sala de aula eu sempre comentava isso com os alunos, com as pessoas, a gente debatia sobre isso, porque o mercado de trabalho ele é assim, se você não se atualizar e se você não tiver disposto a trabalhar, não adianta que o emprego não vai bater na tua porta. Eu conheço profissionais e profissionais de contabilidade. O profissional de contabilidade que quer estudar e que continua estudando, que quer participar das coisas, ele vai ter emprego sempre. Seja trabalhando por conta própria, seja trabalhando fazendo concurso, ele vai ter a vaga dele, porque a educação transforma as pessoas. Eu sou fruto da educação. Eu não estou falando de resultados financeiros, eu estou falando de resultados de vida. A contabilidade transformou a minha vida não porque eu sou melhor. Não, eu não sou nada, eu sou igual a todo mundo. Só que a questão é a seguinte, você tem que se colocar à disposição. Por isso que você tem que fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, ouvir e participar dos eventos das entidades de classe. É muito triste, as pessoas reclamam muito do Conselho de Contabilidade sobre a questão de anuidade disso, daquilo. O CRC disponibiliza cursos o ano inteiro e a procura é baixa. E a nível de. Hoje eu até falei no evento isso. A nível de entidade,
o CRC é pioneiro nisso, porque as outras entidades, CREA, OAB, CRA, então, eu falo aqui, estou falando porque eu conheço um bocado de gente, tá? Me dou com todo mundo, Então, entendeu? E assim, com o pessoal do CRA, com o pessoal, e eu falo para você. Quando eu falo às vezes, o pessoal, não, gente, lá o conselho promove cursos, mas são cursos bons, bons. com bons professores, a 0800. Agora que CRQ, a própria OAB promoveram cursos de forma mais light para o pessoal. Antes o pessoal tinha que também Não, e pagar. o que é interessante é que não é só curso, a gente nos eventos que tem, os eventos, os Conte Rios, né, que acontecem no interior, eles disponibilizam palestras o tempo inteiro e de temas atuais, temas relevantes, coisas que você pagaria cursos caríssimos Sim, e com palestrantes renomados. Então, assim, eu acho que temos muita sorte e prestígio, né, no sentido de que somos privilegiados de ter um grupo de contadores atuantes e que participam e que as entidades de contabilidade trabalham em conjunto. Hoje eu vejo nas reuniões de presidentes de associações a interação do grupo. Assim, eu acredito que hoje é mais fácil de você trabalhar em conjunto em prol do mesmo propósito, com aquele mesmo objetivo de fazer com que se cresça. Só que o profissional do dia a dia do escritório ou o estudante, às vezes ele não tem noção disso, porque ele acha que é um mundo paralelo, ou acha que não é para ele. Então, assim, você está tão preso no trabalho ou tão preso na faculdade que você faz assim, eu não vou ter tempo para isso, não. Nunca vai chegar a mim. Eu sou do interior. Por exemplo, eu também sou do interior. E hoje, assim, por exemplo, eu estou aqui com vocês com um monte de coisa, como todo mundo. Todo mundo tem que sair do seu escritório, todo mundo tem que sair do seu para estar em um evento, para estar em outro. Só que o objetivo nosso é algo maior, é incentivar as pessoas a participarem das coisas de contabilidade. E isso faz diferença. sim. É muito importante. E eu vejo que esse movimento é, que o CRC promove há anos desses cursos, ele mexeu com vários outros conselhos de forma boa, entendeu? Interação, até mesmo uma interação boa. Às vezes um outro conselho, poxa, a gente quer formar, como é que faz isso e tudo mais, aí troca informação, há uma parceria, porque não há rivalidade, há uma parceria. O administrador é muito bom trabalhando junto com o contador, o advogado também. Sim. Então, essa parceria é muito boa, muito boa. E eu enxergo que sem a educação a gente tá indo para o abismo mesmo. Se você não parar 5 minutos para ir a um evento, conhecer pessoas, trocar informação. Não é, às vezes o pessoal fala, vou no evento, aí chega lá, aí é a semana inteira recebendo e-mail de gente querendo me vender alguma coisa. Eu falei, gente, é coisa muito simples, ignora. Se foca no que você interessa, na amizade, mas até mesmo a pessoa que está lá te oferecendo um produto, para 10 minutos, 5 minutos, veja o produto e vê se ele não vai te ajudar em alguma Isso aí. coisa. Porque às vezes vai. Sim, aquelas ferramentas estão ali para isso. Na verdade, assim, não quer dizer que todo evento que você tem que contratar alguma coisa, você tem que conhecer. O conhecer faz a diferença. E o problema hoje é que a gente quer resultados imediatos. Isso, A gente quer soluções. Ah, faz para mim. Ou a gente quer coisa pronta e não isso. é. É o quê? Miojo, né? Uma coisa É, instantânea? Não tem, não, existe isso. Não Existem existe coisas isso. E milagrosas. hoje em dia existe muitos temas no YouTube que você pode olhar, pode assistir e que te dá muita instrução também. sim, É, vai com cuidado, né? exatamente. Tudo use Existe. com moderação, né? Não, É, exatamente, né? Existe aquele que realmente te ajuda e aí existe aquele que não te ajuda. é que Mas você tem que saber selecionar e procurar ajuda eu através sempre falo com a daqueles. minha turma o seguinte: o Google é muito bom para você buscar informação, mas se você não souber, você não vai saber se aquilo que você está Mas é, recebendo é bom ou ruim. Mas é igual Você, a inteligência artificial, né? é, Você Você tem, hoje, o Google, inteligência artificial, você rede tem que social, cruzar para saber se aquela informação está a gente correta. faz a triagem. Eu Exatamente. costumo falar que
o conhecimento e as coisas que a gente faz é igual você comer peixe. Você tem que saber separar a espinha da carne. Isso. Entendeu? Assim, você tem que saber ter o cuidado. É até engraçado, né? Eu moro em Cabo Frio, nessa de região praiana, e falar de peixe. Assim, mas assim, a gente também tem que saber separar as coisas para poder saber como que a gente vai se nutrir. Porque a questão toda da informação, da rede social, do Google, da internet, da inteligência artificial, é você saber quem vai comandar isso. Porque assim, você tem que saber fazer a pergunta certa, você tem que saber garimpar, você tem que saber separar a espinha da carne E você para tem que ter poder. também conhecimento do assunto. Claro, Porque muita claro. gente vai assim de curioso, né, Maurício? Vai e faz assim, como é que eu faço isso? Aí a inteligência diz, aí a pessoa não para 5 minutos para ver que ali tem Não. informação errada no meio. Outro dia um colega falou assim, poxa, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma impugnação para mim, dei as informações básicas, mandei fazer. Aí quando eu parei, ela citava um monte de lei que eu nunca. Aí fui procurar, não tinha. Falei, você deveria ter feito o seu escopo Dado. e dado para ela analisar, ela melhorar o português. Mas você tem que verificar se ela está citando lei que ainda existe, não citando ienes que foram revogadas, modelos antigos que já não Então, são mais. eu acho que todos os profissionais, sejam liberais ou pessoas que estão trabalhando em empresas, a gente hoje tem um desafio de fazer essa triagem. É uma triagem e é quase uma alfabetização que a gente está passando, tecnológica. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda entregava na Caixa Econômica disquete. Então, assim, hoje, quando você faz tudo pelo e-social, que você entrega tudo eletrônico, quer Você dizer, entregava disquete, na eu caixa. entregava em Sim, tinha formulário. um formulário Aquele também, a máquina formulário. de escrever. Mas Datilografava, você é bem mais novo que a gente. Bem mais novo. Sim, Bem mais novo. datilografava, entregava. E ainda tinha uma máquina que tinha um carrinho desse tamanho, aquele grandão, aquela grandão. que a gente fazia a lei de 1/3, que não podia ser fora da linha, não podia ser erro, não podia apagar, podia nada. Então você batia, sabe, o formulário, aí a máquina não estava na linha correta. Tudo por lixo, fazer tudo de novo. Não aceitavam. Mas eu acho engraçado porque, assim, a gente tem que se adaptar à transformação. Sim. Sim. Então, assim, essa mudança lá atrás, até mesmo quando começou a nota eletrônica no Brasil, a gente também achou que não ia dar certo. Sim, todo mundo A apostou. gente, no estado, quando começou, a gente falou que não ia dar certo. Todo mundo, O a gente, próprio imposto de renda, que eu fiz muito em formulário, eu cheguei a entregar a formulário gente chegava na Receita, né, com meia-noite. aquele monte de papel. Não, eu cheguei a entregar meia-noite formulário no Banco do Brasil. Ligava para o gerente e pedia, pelo amor de Deus, para me esperar para entregar, né? Então, você vê, é uma transformação, tudo foi uma transformação muito rápida, muito grande, Mas isso é bom também, né? saber que a gente faz parte da história, né? Não, Porque sim. a gente tá vendo a história da contabilidade ser transformada, a mudança da forma. Por exemplo, hoje, quando a gente fala da reforma tributária, embora que seja desafiadora, porque é um grande É um desafio, desafio. mas eu acho que é uma grande oportunidade para a gente como profissional, no sentido de visibilidade. De visibilidade não só por conta da mudança dos tributos, mas mudança de mentalidade. Porque a gente tem que mudar a mentalidade. Hoje, o contador, ele é totalmente operacional. Boa parte deles, a maioria dos contadores são operacionais. A gente vai ter que ser muito tático. A gente vai mudar e a gente vai ter que valorizar mais o setor contábil, que realmente deveria ser valorizado há mais tempo. Por exemplo, as empresas hoje de lucro real, elas já têm uma contabilidade mais próxima da realidade. As de presumido, não. Não. As do simples, piorou. Então, assim, vai mudar para o contador para melhor, porque ele vai passar a ter que fazer aquilo que ele sempre tinha que ter feito, contabilidade. Então, ele vai acabar tendo que mudar a mentalidade dele com o, o cliente, porque ele vai ter que fazer um trabalho de educação, daí a importância de ensinar, da parte da pesquisa, da parte de você incentivar a pessoa, porque o contador, na verdade, ele vai ser um educador. Então, isso é construído. Sim, é verdade. Mas eu acho que essa história da IA, o que acontece? Todo mundo achou que era só apertar um botão, já saía tudo pronto.
Mas eu acho que todo mundo tem uma ilusão. Aí vamos falar, fazer uma analogia. O pessoal tem muita analogia com os Jacksons, né? Acha que tudo ia ser pronto. Assim, pum, aperta o botão, vai lá, pum, sai pronto. Então, assim, muita coisa mudou, mas assim, a gente tem ainda uma construção. Que na realidade, eu vejo assim, houve um boom sobre a IA, mas a IA é coisa velha já. Só que as pessoas, quando você diz para a pessoa ler um livro, um determinado livro, onde explica que está lá, que a IA começou lá atrás, com um cara que começou o computador e tudo mais para código, as pessoas não entendem isso. Ali já era IA. Mas para o brasileiro, se a gente colocar o boom da internet no Brasil, foi a partir da década de Sim, 90. Sim. sim. Precisamente, a grande massa dos brasileiros tem internet a partir de 95. Antes de 95, era pouquíssimas pessoas. Então, assim, a inteligência artificial da mesma forma. O que a gente está tendo agora disponível não é nada diante do que está em em outros Em outros países. países, a gente sempre está alguns passos atrás, né? Porque chegar até nós. É, eu tenho alguns colegas que saíram do Brasil, não só na época da pandemia, até antes, e foram para outros lugares para tentar a vida, porque aqui no entendimento deles, o mercado não estava bom, né, para contabilidade. Então, alguns colegas que fizeram sucesso, bastante sucesso, outros nem tanto, mas na cabeça deles, eles acham que estão mais confortável se estivessem aqui. Mas eu tenho uma amiga Maria da Penha, ela saiu daqui do Brasil porque ela não conseguia. Desistiu do escritório, fechou e tudo mais. Ela fechou, Maurício, ela fechou. Ela desistia. Aí o pai dela, que era funcionário público, juntou todo o dinheiro que tinha e tudo mais e fez vamos dizer assim, um respaldo para ela para 6 meses. 6 meses. Ela foi para Los Angeles. Aí lá estudou, se preparou. Hoje, ela é uma das maiores referências em imposto de renda nos Estados Unidos. Ela tem fila para atendimento, Mas mas estudou muito. mas é interessante que, assim, mas estudou porque ela decidiu estudar. Decidiu. Então, assim, a forma... Casou com um contador de lá. Olha só, ela decidiu continuar. Sim. O termo, tem uma frase que eu gosto muito, que é continuar é uma decisão. Você decide continuar. Sim. A circunstância que ela passou, só ela sabe. Mas ela decidiu se reinventar. Isso é importante. Por exemplo, a contabilidade norte-americana é totalmente diferente da do Brasil. Ela é muito mais contábil do que tributária. Tributário. Então, assim, o nosso contexto no Brasil e até mesmo todo esse cenário de reforma tributária vai fazer com que a gente seja menos tributário e mais contábil. Contábil. E isso é maravilhoso. Então, isso vai mexer com o ensino da contabilidade, isso vai mexer com a postura do contador, com as novas gerações. Por isso que é importante que a gente anuncie para outras pessoas, sejam novos profissionais, profissionais que estão no mercado e também os que estão chegando ou que querem construir uma carreira, que a contabilidade ela está se transformando. E, na verdade, a gente vai utilizar o conhecimento que já existe da ciência em prol da realidade para a sociedade melhorar. Então, assim, quanto mais informação contábil e domínio de contabilidade a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente ser gestor, para as empresas terem bons resultados. Verdade. Você, como presidente da academia, eu te pergunto, o que você vê no futuro para a contabilidade? Eu digo além da reforma tributária, né? O que você vê? Você tem um pensamento de que vai haver mais mudanças? Eu acho que a mudança vai acontecer sempre. Sempre. A vida da gente é uma metamorfose, né? Então, assim, e a gente vai se adaptar a ela. Eu acho que para o profissional de contabilidade, ele vai ter que se adaptar à mudança sempre. Porque não é a reforma tributária. A gente pode ter no futuro uma reforma política. A gente Sim. pode ter uma reforma, teve a previdenciária. A gente vai se adaptar sempre. Tudo que for acontecer, a gente está
sempre vai ter um profissional de contabilidade. Só que assim, a gente tem que estar disposto a vencer o desafio e não se amedrontar com ele. O problema é que a gente fica, eu conheço, e Fica às vezes coado, né? acuado. Quadro. É. Cada vez que a Receita Federal vai publicar alguma coisa, é um desespero. Ou assim, meu Deus, está chegando o dia do imposto de renda. Não, está chegando o prazo da DFIS. Não, está prazo disso, é prazo daquilo, é prazo da ECD. A gente vive sob pressão. Existem questões com o profissional de contabilidade que ele tem que trazer mais leveza. Uma coisa que é interessante, que hoje, e é uma construção de muitos anos, é quando eu soube que o presidente Joaquim do Conselho Federal, ele estava na live da Receita Federal, cara, isso é uma vitória para a classe contábil absurda. Porque assim, e a gente que trabalha há alguns anos, você fala assim, cara, eles estão ouvindo os contadores. Que bom. Eu não estou falando que isso vai resolver, mas assim, eu estou falando do avanço. Sim. É um degrau e que valoriza a profissão e ele representa milhares de contadores no país. Então, assim, representa a mim, representa você, representa o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, e falando sobre a importância Sim. da contabilidade no país. E E ele assim, teve ele teve falas importantes ali. Sim. e assim, eu tive recentemente na posse, na diretoria do Conselho Federal, eu vi o encantamento de falar sobre a contabilidade e do como que nós podemos, né, transformar a sociedade. E eu acho que o papel das academias é incentivar pessoas, respeitar a tradição do que se já viveu, porque isso é importantíssimo. E eu costumo falar e defendo as pessoas que fizeram que as academias Quem não se respeita o manter passado não tem nada. as academias que trabalham há muitos anos, que têm as suas assembleias e que às vezes têm as pessoas que estão lá há bastante tempo, elas têm uma extrema importância porque elas mantêm essa chama acesa. Isso também não impede que outras pessoas cheguem e que venham com essa inovação. Então, assim, a ideia é que a gente possa unir gerações para essa realidade que a contabilidade está vivendo. Eu acho que a gente vai viver muita coisa boa e muito desafio, só que a gente tem que estar disposto a encarar o que está para vir. Que É, Deus ouça. Eu tenho um sonho. Pode O meu falar. sonho é de que um dia eu não vou precisar fazer tantas obrigações acessórias. Elas vão vir todas em conjunto, vou preencher uma tela só, né? E pronto, Eu acabou. acredito que isso vai acontecer, mas não do jeito que a gente gostaria, mas vai mudar bastante. Não sei se eu vou alcançar. Eu acredito que os próximos 10 anos a gente vai ter uma transformação significativa. E eu acho que nos últimos 5 que a gente passou, de 2020 até 26, no caso dos últimos 6 anos, a gente viu já uma mudança gigantesca. Sim, muito, Na sociedade e na contabilidade muito, também. muito. Eu sei que a gente já falou alguma coisa sobre academia, porque foi alguma coisa mesmo, porque não É muito assunto, né? é muito assunto. E a gente vai falando. Quando vê, Mas eu assim, para quem não conhece academia, e olha, não são poucos, sabe? sim. Para quem não conhece a academia, assim, porque o resenha é para isso. É a importância que cada entidade tem. Então, o nosso espaço é para isso. É para os amigos, para os colegas, né? E também para as entidades. Para quem não conhece a academia, como você define o papel da academia para a ciência contábil e para a classe contábil? Né? De uma forma que as pessoas entendam, né? Eu sei que é Então, complicado. o conceito de academia, das academias de modo geral, academia de letras e de outras ciências, é trabalhar pensamentos, são reflexões. E na ciência contábil, na contabilidade, é a gente pensar sobre contabilidade e trabalhar entendimentos no sentido de que incentive as pessoas a pesquisar daquela ciência. Por exemplo, o nosso papel nas assembleias e nas reuniões que fazemos não é rever amigos apenas, é simplesmente a gente conversa sobre assuntos de contabilidade. E esses assuntos podem ser uma mudança de comportamento contábil, de gestão contábil, de procedimentos na contabilidade, e que dali saiam materiais em algum momento, ou que saia reflexões que inspire o acadêmico a escrever. Então, assim, esse ano a academia, a gente está lançando o nosso primeiro livro.
A gente ainda não tem o nome do livro, mas assim, a gente já fechou para lançar o livro esse ano, e que é uma coletânea de materiais dos acadêmicos, alguns assuntos que as pessoas já conhecem e outros assuntos novos. Um dos debates que a gente teve e que teve a participação da academia juntamente com o Conselho Federal e com a Brasicom foi a questão das DCN, a questão das diretrizes nacionais curriculares do curso de Ciências Contábeis. O curso de Ciências Contábeis é um curso que ele tem que ser um curso dinâmico. Tem faculdade que não tem computador, tem faculdade que tem problema por conta do sistema operacional, porque é da área pública. Tem outra que tem problema com gestor, porque é de ensino privado. Então, assim, existem professores e coordenadores que são sufocados. Existe uma coisa chamada matriz flex, que mistura os primeiros períodos com engenharia de produção, administração, ciências contábeis e outro curso mais. E chega no final, eles ficam pressionando os alunos para ficar na turma que tem mais alunos, por exemplo, e geralmente é administração. E pedem para que o aluno que se matriculou para contábeis, que ele saia do curso de contábeis. E isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Então a gente tem que incentivar essas pessoas. E a academia não é, a gente não interfere no que é do Ministério da Educação, a gente não interfere no que é do Conselho de Contabilidade, a gente incentiva a pesquisar. A gente incentiva as pessoas a quererem conhecer e a participar das coisas ligadas à contabilidade. Esse é o nosso papel. Você tem quantos membros fazem parte da academia? Então, na academia nós temos 50 cadeiras para acadêmicos no Rio de Janeiro. Hoje são ocupadas 31, na verdade estão 28 e vão entrar 3 agora, que vão ser empossados em A breve. última vez que eu vi, estavam 23. Está 23, a gente já está com 20, já está com 31. 3 vão tomar posse agora, na próxima assembleia. E a ideia é que mais acadêmicos venham. Hoje, aí todo mundo pergunta, mas como é que faz para participar da SERJ? Como é que funciona isso? Quais são os critérios? Pode entrar qualquer um? Não pode? Se é currículo, se é seleção, é concurso? Não é nada disso. Assim, para a pessoa entrar para a academia, ela tem que ser indicada por 2 acadêmicos. Existe uma regra estatutária e a partir do momento que os acadêmicos indicam, tem essas 2 indicações, é recebido o currículo daquela pessoa, isso vai para uma análise, vai para uma comissão de análise, que vai dar um parecer, e daquele parecer vai para uma assembleia para ser votada. Entendeu? Então, assim, existem os critérios que a academia tem por conta da questão de participação. A gente tem incentivado as pessoas a participar da academia, mas não para ter o título, mas para que queira participar. Sim. Porque ali não é um lugar para ter só para aumentar currículo de ninguém. Então, assim, é um lugar para incentivar pessoas. Então, é incentivar na pesquisa, no trabalho. Ah, mas e a pessoa que tem escritório de contabilidade um dia pode entrar na academia? Sim, claro, por que não? Desde que tenha os critérios, tem que ter o curso de ciências contábeis, ou se tem outra graduação, pelo menos se for o curso técnico, tem que ter graduação em outro curso superior. Então, assim, existem algumas questões nesse sentido. Só professor entra na academia? Não. Tem profissionais de todos os tipos. As pessoas que fundaram a academia, por exemplo, na época nem o curso de ciências contábeis tinha. Eram técnicos. E na época não era nem a Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Era a Academia Academia Fluminense de Ciências É, Contábeis. é isso mesmo. Isso em 1965, olha quanto tempo. Eu nem era nascido. Eu já era. As sessões da academia são fechadas ou tem sessões abertas e sessões fechadas? Então, a academia tem assembleias solenes, que é aberta ao público, que a gente convida as autoridades e tem convidados, tem palestras e tudo mais, e tem as assembleias que são administrativas, que são fechadas. Atualmente, nesse ano, a gente tem optado para fazer a pauta administrativa em assembleias virtuais, para facilitar por conta da locomoção e tudo mais, porque tem gente de todo lado do estado, e as assembleias presenciais, elas serem solenes, para facilitar para o público. Até mesmo porque, assim, a gente às vezes tem pouco tempo para uma assembleia.
E você chega na hora, como é que você para falar de ata, de orçamento e de outras coisas administrativas, tendo convidados, tendo visita? Não tem como. Tem coisas que tem que ser interna e tem coisas que tem que ser para todo mundo. Aí eu acho que mais falar sobre que ciência contábil mesmo, falar sobre contabilidade. Nosso Bom, tempo. o nosso tempo, a gente está quase finalizando, né, Larissa? Passa rápido, né? Bom, então, para a gente finalizar o nosso assunto, quer dizer, finalizar, gente, entendam bem, é só finalizar porque o programa tem 1 hora de duração. Aí também peço desculpa pelo adeuzinho que eu dei aqui para o Rafael, viu? Mas é a força Rafael, do hábito. eu O não vi, Rafael não. passou e eu respondi. Então, gente, peço desculpas, mas é o nosso dia a dia. Amigos passam, a gente cumprimenta, não importa se a gente está fazendo um programa. Bom, então, só para a gente finalizar, em uma única frase, qual a importância da educação contábil para o futuro da profissão? Eu sei que a gente já falou bastante, mas mesmo assim, numa única frase, qual a frase que você acha que encaixaria para isso? Eu acho que o futuro da contabilidade pertence a quem decide continuar aprendendo. Porque você que decide. Você tem que querer continuar. Você tem que querer continuar Muito bom. aprendendo. Porque o ensino e a aprendizagem, ela está muito ligada. Então, assim, não é só quem ensina que aprende. Não é só quem está sentado. É uma troca. Então, assim, eu acho que você tem que decidir querer continuar estudando, querer aprender cada vez mais. E a contabilidade está aí para isso. Meu pai sempre falava, o saber não ocupa espaço É, e quanto mais você ensina, mais você aprende. É encantador isso, porque a sala de aula tem esse fascínio. A troca com grupos, né? Quando você lidera grupos, você aprende muito mais do que ensina. Quando você está atendendo um cliente, assim, e quem tem empresa passa por isso. Às vezes você olha para o cliente fala umas coisas para você, você fica olhando assim, mas eu não sabia disso. Ou você fica pensando naquele comportamento para a gestão da tua própria empresa. Sim. E você vai repensando. E a ideia é essa, que você consiga refletir e queira continuar aprendendo. Que é uma decisão. na verdade, no nosso dia a dia, entra um monte de coisa aqui dentro e sai também. Mas que É fascinante. é uma coisa que vai automaticamente. Não deixa a gente, nossa cabeça aqui dentro parar. Ela é constante em movimento. Bom, então, como o nosso tempo está se esgotando, Maurício, deixamos aí o microfone para você, se você quiser fazer algum convite para as pessoas conhecerem a academia, mesmo que não venha a ser um acadêmico, porque isso depende muito do perfil da pessoa, da disponibilidade que essa pessoa tem para dedicar aos estudos. Então, mas que conheça a academia, que participe, que integre, sei lá, façam parte. Para você que é ouvinte aqui do Resenha Contábil, eu acho que você é convidado a estar participando das assembleias da Academia de Ciências Contábeis, acompanhar as redes sociais da SERJ. Em breve nosso site também vai estar sendo atualizado. É uma coisa que a gente tem projeto para esse ano. E assim, que você participe. Toda vez que a gente estiver nos eventos de contabilidade, chegue perto dos acadêmicos, converse, queira saber um pouco mais, nunca deixe de estudar. Tente entender que a vida é uma transição e que todos nós estamos de passagem e que a gente tem que compartilhar conhecimento, porque assim a gente transforma a sociedade. A gente está aqui para trocar e aprender. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu acho que profissionalmente a academia ela tem um lado de encantar pessoas, porque é um grupo. Tem uma frase da Lípia que ela fala que a academia é amor, porque ela fala do encantamento do grupo no sentido de acreditar no propósito daquilo que é feito. E isso é muito bom. Sim, muito bom. Quer falar, Bela? Ah, sim. Ficamos falando. Isso aqui é uma meu lembrancinha Deus. do Resenha Contábil. Obrigado. Para você. Espero que você Eita. seja contador raiz. Eu adoro café. Já tô vendo, tem café numa história. Olha que beleza.
Entendeu? Que lindo, Então, obrigado. você é contador raiz. Café. É. Café, sem café, o contador não é nada, né? É. Tem uma lembrancinha também da academia para cada uma de vocês. A Obrigada. caneta dos 60 anos da Muito academia. obrigada. Muito obrigada. Para que vocês assinem novos contratos Amém. e sejam prósperas Amém. cada Amém. vez mais. Essa aqui eu vou guardar. Aí também tem um presentinho da DDS aí dentro. Obrigado. Que a DDS fez 35 anos, né? Aí é uma lembrancinha. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo Tá. convite, por lembrar da Academia de Ciências Contábeis. As portas estão abertas para vocês, para os ouvintes do Resenha Contábil que queiram participar e assistir às assembleias da academia. E acompanhe as redes sociais. Assim, a gente sempre tem novidade, tanto na rede social da academia, como vai ter também no site, e a gente vai estar participando sempre que puder. E o Resenha também está sempre aberto, qualquer coisa que a academia precisar. Divulgação que eu Nós não estamos aqui à disposição. Bom, gente, esse foi mais um episódio. Trouxemos o presidente atual da Academia de Contabilidade, uma entidade super importante para o nosso segmento, que os colegas procurem conhecer mais todas as nossas entidades. A gente está numa fase de reapresentar ao nosso público as entidades, a importância. Ninguém faz nada sozinho, ninguém. Todo mundo precisa do colega. Não adianta você ficar fechado dentro do seu escritório, que às vezes a sua solução está ali do lado, um colega. Às vezes um simples cafezinho, você acaba tendo a informação que você precisava. Tá certo? Uma boa tarde para todos. Bela. Bom, as nossas redes sociais são as seguintes. E-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, WhatsApp 21 967 856879, Instagram @PROGR Contábil 2025, YouTube rc.resenha contábil. Enviem sugestões de temas, dúvidas ou compartilhe sua experiência com a gente. Se vocês quiserem que a gente traga alguém especial que vocês gostariam de escutar, por favor, nos enviem mensagem para que a gente possa trazer a tal pessoa. Um abraço a todos, boa tarde, tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.